Olá, meu nome é Eduardo e essa é a nona aula do curso Descomplicando o ECG. Hoje vou falar um pouco sobre o ritmo sinusal e começar a falar um pouco sobre as arritmias, principalmente as arritmias relacionadas com o nó sino atrial. Antes de tudo, eu gostaria de fazer um aviso, que é muito sério, que as informações ditas aqui hoje foram removidas das melhores fontes que eu tive acesso, mas como nós sabemos, a medicina é uma área em constante atualização. Então, por isso, não posso ser responsabilizado por qualquer informação passada aqui que não seja usada com critério pelo médico ou profissional de saúde que esteja atendendo o paciente. O objetivo aqui é uma introdução ao eletrocardiograma e qualquer recomendação feita aqui deve ser devidamente interpretada pelo aquele que vai aplicar no contexto clínico do paciente. Então vamos começar. Primeiro vou colocar de volta o coração aqui. Vamos relembrar alguns conceitos básicos do ritmo sinusal. Primeiro, é óbvio, a gente precisa saber da topografia do nó sinoatrial, que já foi vista em outras aulas, que fica na região da junção das veias cavas, perto da crista terminal. Então nós sabemos que o nó sinoatrial emite seus sinais que vão inervar o átrio direito. A gente lembra que tem um feixe que comunica os dois, fazendo com que haja despolarização também do átrio esquerdo. Depois da despolarização dos átrios, nós temos a despolarização dos ventrículos pelos fascículos que nós já vimos, que despolarizam de maneira coordenada os ventrículos. No eletrocardiograma, nós sabemos então que a onda P, que corresponde à despolarização atrial, precede o complexo QRS e depois é seguido pela onda T, que corresponde à repolarização. Então vamos entender um pouco melhor sobre o que é o ritmo sinusal. Quando laudamos ou lemos no eletrocardiograma que o ritmo do paciente é sinusal, o que nós queremos falar é que todo o complexo QRS, então, que corresponde à despolarização ventricular, veio de uma onda P, ou seja, de uma despolarização atrial, mas não qualquer despolarização atrial, uma despolarização que tem originado no nó sinoatrial. E como é que a gente sabe que essa despolarização iniciou no nó sinoatrial? Bom, a gente já viu em outras aulas, mas vamos se lembrar aqui, os critérios de normalidades. Bom, primeiro nós temos que a onda P ela tem um comprimento de até 2,5 quadrados e uma amplitude de até 2,5 quadrados. Que significa, então, que a onda P tem menos de 110 milissegundos e a onda P tem menos que 0,25 milivolts, ou 2,5, 2 quadradinhos e meio. Também sabemos que o eixo é importante. O eixo da onda P, normal, pode estar entre menos 30 até 90 graus. Satisfeito todos esses critérios e confirmando que é um acoplamento, ou seja, cada onda P precede todos os complexos QRS, nós temos o que nós chamamos de ritmo sinusal. Vou dar um breve exemplo de quando isso daqui não seria um ritmo sinusal. Então vamos apagar tudo. Agora vamos supor que esse nó sinoatrial não esteja funcionante. Ou seja, teve alguma doença, um infarto, alguma coisa que comprometeu a irrigação desse nó e ele simplesmente parou de funcionar. Quando isso acontece, alguma outra região do coração, que tem automatismo, vai tomar as vezes de produzir os impulsos que vão coordenar toda a despolarização do coração. Vamos supor, por exemplo, não que seja o mais comum, que nós temos um outro ponto de despolarização aqui, localizado na átrio esquerdo. Então, agora, o impulso vai vir da esquerda para a direita, vai despolarizar os dois átrios e depois vai seguir seu caminho para despolarizar os ventrículos. Observe que ainda assim nós temos um ritmo comandado pelos átrios, um ritmo supraventricular. Só que dessa vez o ponto de formação desse sinal não está mais no átrio direito, onde é de costume, e agora
a título de exemplo, está no átrio esquerdo. Como é que seria a diferença? Vamos pegar, por exemplo, D2, sendo a derivação que eu usei da última vez também. É uma das derivações mais fáceis de ver, onda P. Sabemos que a derivação D2 segue esse sentido, que é o sentido de 60 graus. Então, para todo mundo que está lembrando das últimas aulas, das aulas de eixo, D2 segue 60 graus. Se o impulso vai em direção a D2, a gente veria uma deflexão positiva no complexo QRS. A gente veria uma deflexão positiva da onda P, pois ela está indo em direção à ponta de seta de D2. Todavia, a gente vê aqui que esse foco está indo ao contrário da derivação D2. Então, o que nós veríamos seria uma onda P negativa, por mais que seja normal. Agora, o complexo QRS, percebam, continua seguindo a mesma ordem de despolarização do que o foco eutópico, que seria o foco do nosso sinatrial. Então, por mais que a onda P aqui seja uma onda P invertida, a gente vai ver um complexo QRS predominantemente positivo, normal, ao que a gente veria na derivação D2, seguida de uma onda T que também seria normal. Então a gente vê aqui que, daqueles 3 critérios que nós vimos antes, que mudou aqui foi o eixo da onda P que mudou, e agora é negativo, em D2. Lembrando a regra dos eixos, se D1 for positivo e a VF também for positivo, o eixo é normal. Se D1 for positivo, AVF for negativo, aí a gente tem que olhar uma terceira derivação, que é D2. Se ela for positiva, o eixo é normal. Então, olhando somente essas 3 derivações, a gente consegue saber se o eixo, tanto do QRS quanto da onda P, estão normais. Agora vamos apagar tudo de novo. Agora vamos falar das arritmias em si. Existem 3 tipos de arritmia. Arritmia de frequência, arritmia de condução e arritmia de formação. O foco dessas primeiras aulas de arritmia vão ser nas arritmias de frequência, que são as mais fáceis e as mais simples de entender. A gente vai ver que no final das contas existem várias arritmias que juntam. Pode ser uma arritmia de frequência e condução, frequência e formação, e por aí vai. Então, primeiro, vamos apagar aqui e vamos ver as arritmias de frequência mais comuns. Para as demais arritmias, existirão vídeos curtos que falarão de cada uma, a fim de facilitar você encontrar uma arritmia específica que você queira ver ou relembrar. Então vamos ver os conceitos de taquicardia e bradicardia. Nós sabemos que se a gente desenhar uma linha de frequência, pacientes com frequência cardíaca abaixo de 60 são categorizados como bradicardia. Pacientes com frequência cardíaca acima de 100 são categorizados como TAC. E essa seria uma arritmia de frequência pura, a mais comum que a gente vê. Muitos autores preferem nem chamar a bradicardia e a taquicardia, quando sinusais, de arritmia, apesar de elas essencialmente, por definição, serem. O importante aqui é sempre ter em mente que, para ser um distúrbio de frequência pura, essa bradicardia tem que ser sinusal, ou a taquicardia também tem que ser sinusal. Ou seja, obedecer àqueles critérios que nós vimos agora mais cedo. Então, um paciente com frequência cardíaca menor que 60, com um acoplamento, onda P precedendo todo o complexo QRS, uma P para um complexo QRS, mas que a distância entre os complexos QRS seja tal que, ao fazer o cálculo de frequência cardíaca D menor que 60,
aí nós consideramos uma bradicardia sinusal. E o contrário, quando os QRS estão muito próximos, consideramos taquicardia sinusal. Lembrando que o sinusal vai falar que a onda P está normal, precedendo cada complexo QRS. A partir de agora, nós vamos ter aulas sobre as arritmias específicas e, por vezes, o manejo de condições clínicas que sejam relativamente comuns. Obrigado pela atenção.